A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, está começando mais um programa Estácio Entrevista aqui na TV Zoom. Eu sou o professor Marum, você me conhece, estamos juntos. Esse é um programa gravado aqui nos estúdios da TV Zoom em Olaria e aqui no Espaço ARP. E nós vamos hoje conversar sobre arquitetura e urbanismo, sobre o escritório modelo da Estácio, como é que é a interação do arquiteto na sociedade. Então, o professor Marcelo, que é o professor orientador do escritório modelo, está aqui com a gente. Depois da vinheta, Marcelo no Estácio Entrevista. Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Estácio entrou, brilhou. Estamos de volta aqui com o Estácio Entrevista, já recebendo, dando boas-vindas ao professor Marcelo Monteiro. Professor, obrigado pela presença. Eu que agradeço, professor Marum. É um prazer estar aqui, né, para falar um pouco sobre arquitetura, especificamente sobre a agência criativa, né, o escritório modelo de arquitetura que nós temos lá, que eu coordeno na Estácio. Também um pouco sobre arquitetura em geral, como a profissão se insere no município, né, como a profissão de arquiteto e urbanista se insere para solucionar os problemas, procurar atender a população da melhor maneira, né, e pensar a cidade também. Então vamos começar por esse caminho, depois a gente fala do nosso curso, professor. Perfeito. Como é que o arquiteto ajuda aí nessa questão mesmo urbanística? O senhor falou que o senhor tem sua maior especialidade nessa área, né, de urbanismo. Sim, sim. Do arquiteto interagindo com a cidade. Perfeito. Como é que ele ajuda a gente? Então, o arquiteto, no caso, arquiteto urbanista, né? O urbanista pensa a cidade, pensa o planejamento da cidade e o desenho e a morfologia da cidade também, né? Como a arquitetura, né, está inserida nas disciplinas de economia criativa, a gente entra com a parte de criatividade, né, para levantar esses aspectos que podem ser planejados, que podem ser pensados, projetados, né? Enfim, de várias maneiras, seja na mobilidade urbana, seja mesmo no planejamento de desenvolvimento, no desenvolvimento do bairro, do espaço da cidade, pensando na legislação também, né? Por exemplo, quando tem o plano diretor, agora provavelmente vai precisar de fazer uma revisão, então além de outras disciplinas, né, é um dever do arquiteto estar junto nessa hora, que é o que a gente levanta lá, inclusive na faculdade, né, e no escritório modelo, para a gente estar sempre apoiando essas questões também de legislação. Me dá um exemplo no mundo prático. Sim. No mundo prático aqui, a rua está aqui fora e tal, como que o arquiteto age nisso aí? Perfeitamente. Como, por exemplo, falando de mobilidade urbana, que é a minha especialização, né, em engenharia de tráfego e mobilidade urbana, normalmente vai ter que trabalhar junto ao poder público, né? Uhum. Então nós fazemos, né, o levantamento da carga das vias, né, através de pesquisa, de levantamento mesmo, de medição, para poder saber se o fluxo e coordenar o fluxo com a sinalização, entendeu? Para poder, okay. Que é um problema que nós temos, que é super identificável aqui no Paissandu, que é aqui próximo, que nós temos a sinalização que não é efetiva, né? Os planos não são bem planejados. Os planos que eu digo
A sequência do sinal? Isso, a programação do sinal. Abriu o seu sinal, 500 metros da frente está fechado. Isso, o plano semafórico é justamente isso, é você ter aquela minutagem, né, para cada sinal, tantos segundos para o verde, tantos segundos para o vermelho, tantos segundos para o amarelo. Você tem que coordenar isso de uma maneira, né, e respondendo ao aumento de fluxo, por exemplo, né? Então, isso é uma parte do que os arquitetos fazem, né, os arquitetos urbanistas, né, que não precisa ser especializado. Nós aprendemos também mobilidade urbana, né, faz parte tem uma cadeira de mobilidade urbana na faculdade, né, de arquitetura, e a gente está preparado, os arquitetos são preparados para isso também, né, nesse caso específico da mobilidade. Se for, agora, por exemplo, como nós atuamos também de outra maneira, como eu falei, o desenho urbano. O que é o desenho urbano? É diferente da morfologia urbana, né? O desenho urbano é você pensar o que você pode modificar em termos de, aí no caso, legislação, mudando o gabarito de uma quadra, né, de um lugar que está em crescimento. Você pode verticalizar, que às vezes é interessante. Você tem um lugar que já está infraestruturado e você fica amarrado em fazer edifícios com só 4 pavimentos. Você pode... isso é uma lei, né? Você tem que fazer uma lei para modificar isso. Você pode aumentar esse gabarito para mais 2 pavimentos, para você trazer mais pessoas, que elas fiquem num lugar que tem infraestrutura, que é perto de serviço, que é perto de comércio. E isso reduz, né, também o custo, né? Porque se não tem imóvel naquela região, o que tem para vender é muito caro. Exatamente. Dá liquidez, né, aos imóveis, os imóveis ficam com um custo melhor, otimiza o mercado, dá uma aquecida, né? E ao mesmo tempo você ajuda a resolver o problema do trânsito. As pessoas não precisam fazer viagens mais tão longas, traz um contingente mais próximo dos serviços, por exemplo, da infraestrutura. Claro, ficou muito claro, deu para entender algumas das funções. Fora atuação em obra, enfim, né? Fora tudo que a gente, mais ou menos assim como leigos, compreende, né? Comumente a pessoa pensa, né, como é que é a atuação do arquiteto, que acha muitas vezes que é fazer um projeto, aprovar na prefeitura e às vezes acompanhar uma obra, né? Ou fazer uma reforma, fazer uma decoração, né? Uma composição de interiores. A professora Arícia, coordenadora do curso, quando esteve aqui, disse uma frase que eu nunca me esqueci. Se você botar um bom arquiteto na sua obra, o que ele vai te economizar de desperdício de material e otimização de tempo, já valeu o custo dele. E eu acho que isso ficou para mim, porque é importante. Às vezes a gente vai fazendo as coisas e não tem muita noção do que está fazendo. Eu digo a gente, nós leigos, né? Há uma resistência com relação às pessoas contratarem um arquiteto por achar que justamente vão ter que dispor de mais dinheiro, vão gastar mais porque vai contratar um arquiteto, então tem a tendência a se contratar só mesmo pedreiro, às vezes chama um arquiteto só para fazer uns desenhos, né? Mas não quer que o arquiteto acompanhe porque isso demanda um valor, né? Um custo maior. Mas se planejar bem, né? Normalmente o resultado é sempre melhor. Tá? Ajuda você a gastar o seu dinheiro da maneira mais correta, né? Eu acho que sim, eu concordo com isso aí. Professor, vamos falar um pouquinho do escritório modelo lá. Como é que chama o escritório? Escritório modelo de arquitetura e urbanismo, exatamente. Escritório modelo de arquitetura e urbanismo. Como é que é o trabalho? Que período que o aluno vai para esse escritório? Como é que é o curso de arquitetura? Ele começa a praticar a partir de que período? Certo, Então, o curso de arquitetura tem como, assim, um partido, né, uma primícia de dar oportunidade para o aluno estar sempre em contato com a prática, né? É um curso que você trabalha, claro, tem a parte teórica, não é? Mas a maioria é projetar, seja em projeto de arquitetura, seja em projeto de urbanismo, e que a gente faz com estudos de caso, né? E eles projetam mesmo, né? São chamados, claro, entra no primeiro período ainda muito cruda, não tem as técnicas, não conhece os equipamentos e os softwares. Então eles começam, mas mesmo assim a gente chama, vamos fazer, como eu tive uma experiência boa com alunos do primeiro período, que nós fizemos maquetes físicas, né? Que, aliás, as maquetes físicas são o terror do estudante de arquitetura. É mesmo por quê? Não, assim, porque é um negócio que dá muito trabalho, né? Tá. E o arquiteto é perfeccionista, enfim, então ele quer que aquilo fique perfeito. Então, pode perguntar, quando eu era estudante, a gente perdia noites para tentar fazer uma maquete perfeita, e aquilo dá trabalho, a cola tem que esperar secar, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é muito divertido, né? É por questões de tempo, de você entregar, né? Aí fica aquela cobrança, tem outra disciplina. Mas aí eu botei eles de cara para fazer isso. Não, vamos fazer uma maquete. Vou explicar aqui mais ou menos como é que é a arquitetura, o que vocês têm que fazer para projetar, e vamos fazer uma maquete. E aí a turma toda
se empenhou, ficaram muito satisfeitos. Nós temos lá um laboratório de maquete, né, na Estácio, muito bem equipado, entendeu? Com uma router, né, que é uma CNC de laser, para cortar os materiais que você pode usar na maquete, como acrílico, balsa, MDF, papelão, isopor. E aí uns se interessaram mais por isso, outros quiseram usar outros materiais. Mas a conclusão o que eu quis passar para eles, a conclusão que eles chegaram, é que mesmo você sem ter, veja, né? Não sei desenhar, não sei segurar uma lapiseira direito, não sei usar o computador AutoCAD. Eles pegaram papel e madeira, argila e fizeram o trabalho em 3D. Conseguiram levantar a ideia deles e transformar aquilo em 3D. Então aí eles começam, né, desde o primeiro período, que o professor Alicia, que é a coordenadora, a gente quer botar eles de frente com a prática, né? Agora, tem a prática nesse sentido e a prática de fazer o trabalho fora, né? Uma prática mais realista, que eles não podem exercer a profissão, óbvio, né? Eles não têm a graduação, mas sob a orientação do coordenador do escritório modelo de arquitetura e urbanismo. Então, nós temos lá os alunos, a gente faz uma convocação, um edital para os que se interessarem, façam uma entrevista, mas todos podem entrar de qualquer período, desde o primeiro até os que estão se formando, porque, de qualquer maneira, é interessante eles participarem das etapas. Os que não sabem, aprender com os que sabem mais, né? E principalmente com os coordenadores e os professores que ajudam, né? Também dessa forma. Eles têm que ir para a prática. Eu sinto até falta, né? Uma das coisas que eu quero fazer lá é realmente fazer o projeto de uma casa modular, né? Mas visando habitação de interesse social, né? Fazendo uma casa, eu quero fazer o projeto completo da casa com eles, fazer o orçamento, ver quanto é que isso vai custar e, eventualmente, construir essa casa no campus, se for possível, né? É o nosso sonho, para poder eles participarem do processo todo, inclusive da construção, porque a gente sente falta. E eu, quando me formei, né, que eu estudei na Federal do Rio de Janeiro, a gente também não tinha acesso a isso, né? Professor, te fazer uma pergunta assim muito, talvez seja até piegas, mas enfim. Não, imagina. A informática, o CAD da vida, ajuda ou atrapalha? No sentido assim, eu quero dizer o seguinte, você falou, a gente construir, botar a mão, mas aí o cara vai fazer aquilo no computador, aí ele vai ver alguém construir, mas muitas vezes não é ele, assim, até ajuda ou atrapalha? Não, a informática, né, o desenho auxiliado por computador, que é o nome, né, CAD, em inglês quer dizer isso, né, ajuda demais, né, porque a gente precisa produzir aquelas documentações para se fazer a obra. Você não pode fazer a obra sem aquelas documentações, senão não faz sentido. A gente produz aqueles projetos, aquelas plantas, né, aqueles diagramas todos, tudo com as cotas, tudo é uma fase da construção. A leitura dessas plantas, desses mapas, eu não sei o termo correto, é também ensinada na faculdade, né? Não é uma coisa que uma pessoa lê, se você postar aqui um documento desse para mim, eu terei dificuldade, não terei? Perfeitamente. Essas plantas técnicas é uma linguagem, né, técnica de desenho que o leigo não sabe, assim, imediatamente não consegue aprender. Entendi. Eles vão tomando contato com isso e é como aprender a escrever e ler, né? Você vai aprendendo, fazendo ali, e quando mais para quarto período eles já olham aquilo, já conseguem enxergar tudo que tem naquela planta, todas as mensagens, né? Todas as informações que tem dentro naquela planta. Mas o CAD, né? Ele ajuda muito. Eu me lembro também, na época de faculdade, o professor que era das antigas, né, era até Menescal o sobrenome dele, que era irmão desse compositor, né? Ah, é? Ele é Ricardo e Sérgio, eu não me lembro bem. Mas ele era irmão dele e ele era arquiteto e dava aula para a gente lá. Ele falava, olha, quando começou a surgir o computador, eu que desenhava sempre a nanquim, aquele negócio todo. Eu só quando eu vi que tinha que fazer um condomínio, que era só pegar, copiar e colar aquela planta que fazia uma vez, enquanto que para fazer no nanquim é ter que desenhar todo de novo os 10 blocos, um por um. Ele falou, não, realmente, isso não tem como competir com isso, vai dar agilidade, né? Vai ganhar produtividade. Inclusive, agora nós temos a inteligência artificial, né? Que é um tema que está aí, né? Que é um tema de grande atualidade, que também nós temos já robôs, né? Não sei qual o termo certo, que fazem, a partir de parâmetros, fazem os projetos todos, auxiliam nesse sentido. É claro que não pode fazer, por enquanto ainda não faz sozinho, né? Mas você tem que entrar com os parâmetros, eles vão fazendo, e é impressionante, professor, impressionante.
Professor, o senhor vê o futuro da arquitetura hoje, a partir do que o Conselho normatiza e tal, como um futuro promissor? Ou seja, o garoto que está nos assistindo em casa e que talvez tenha perfil por um curso da economia criativa, que desenha, que mexe com computador, talvez ele esteja sentindo vontade de fazer arquitetura. É bom fazer arquitetura? Tem futuro, grosseiramente falando? Com certeza, professor. É a minha paixão, né? Sem dúvida nenhuma. É claro que tendo as dificuldades, depende muito da economia, né? Total, a economia real está funcionando bem. Nós sofremos muito com crise, porque a construção civil em geral sofre muito nas crises, né? A gente vive um pouco de ciclos, mas acredito que toda a profissão, né? A não ser algumas que têm muita demanda, como saúde, pessoal, isso aí tem muito menos médico e enfermeiro do que precisa, né? Sim. Mas dentro assim da engenharia, da arquitetura e outras, né? Da economia criativa, eu acho que dá para você vir fazer, é uma profissão maravilhosa, e que você vai ser muito feliz praticando ela, né? Sem dúvida nenhuma. Muito Maravilha. Bom, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com o professor Marcelo aqui no Estácio Entrevista. Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. De volta com o Estácio Entrevista, já agradecendo o carinho da sua audiência, atenção, aonde você estiver, seja pelo celular, nos assistindo, seja pelo YouTube, seja pela televisão, estamos juntos em mais um Estácio Entrevista. Professor Marcelo, vamos falar um pouco da atuação do Escritório Modelo. O que os alunos fazem lá, quais os projetos que estão sendo desenvolvidos? Então, professor, como eu disse, tem esse projeto, né, que é uma das coisas que eu estou pretendendo implementar, que é da habitação de interesse social, né? Uma casa modular, um projeto de uma casa de habitação modular, né? Que, na verdade, o que é habitação modular? Construção modular é você usar um método de construção construtivo menos artesanal, né? Mais industrializado, então são peças prontas, né? A gente ainda está na fase de pesquisa para concluir qual vai ser o material que nós vamos utilizar, né? Dentre vários que tem, pode ser metal, pode ser madeira engenheirada, gesso acartonado, né? Esse comum que tem aí, drywall, que se usa bastante, né? Que são aqueles perfis leves de aço galvanizado, que tipo de cobertura nós vamos utilizar, né? E modular justamente por isso, porque são peças prontas que a gente tem que modular o projeto a uma dimensão que possa ser repetida, né, dentro do que a indústria nos apresenta. A gente não pode, mas aí começa a encarecer, começa a ter que partir para outros processos, né, que vão acabar encarecendo, aumentando o prazo para você construir, né. Então, esse é uma das coisas, né, que eu quero. Só que assim, o trabalho lá é o período, outro período a gente continua, né, esse eu não tem fim, a gente vai trabalhando com isso, é uma linha. O que eu quero justamente com os alunos, e se possível os alunos, esses do início, tem uns alunos lá que já estão se formando. Então, eles vão sair, aí não acompanham mais. Mas os que estão no início vão conseguir andar mais com isso, vão acompanhar. Então, eu fico muito feliz de quando eles aderem, né, os alunos mais novos. Então, esse é um objetivo que é de prática profissional, que eu quero implementar, que é bem completo, né, que eles vão participar de todas as etapas, das instalações, projetos de estrutural, do orçamento, né, e até, quiçá, da obra em si, né, da execução. Mas nós temos, como agência da economia criativa, né, a gente tem que seguir umas
mais ou menos uma linha, né? E uma delas é a habilitação de interesse social. A gente tem que cuidar, né, de dar oportunidade para os alunos de fazerem prática profissional, né? Tem a atividade ENAD, também tem as atividades internas lá de planejamento, gestão que nós temos que fazer, né? E dentre as atividades que a gente faz, junto com as outras disciplinas extensionistas, que essa é uma característica também do escritório modelo, do laboratório, né, de habitação, que é dar suporte a essas disciplinas extensionistas. Vamos falar para o pessoal de casa. Disciplina extensionista é a disciplina que ela não acontece só no horário da aula, ela tem uma inserção na comunidade. Os alunos têm que ir à comunidade fazer alguma forma de interação que está na ementa da disciplina. Exatamente, professor. Que bom que o senhor me ajudou aí. Mas é isso, além do que tem a teoria lá, né, que a gente tem que, aquele conteúdo que a gente tem que desenvolver com os alunos e passar para eles descobrirem, né, como é que aquilo funciona, qual é daquela disciplina, eles têm que ir a campo, né, diferente de uma disciplina que é mais teórica, mais interna, que você no máximo vai ver como é que é o terreno, faz uma visita ao terreno, mas faz o projeto mais ou menos, enfim, seguindo só o que você aprendeu, o que o professor orientou. Não, a disciplina extensionista você tem que ir ao campo, conversar, levantar, entrevistar as pessoas da comunidade, seja ela um bairro ou um centro da cidade, né, mas que tenha como você levantar essas vontades, né, da comunidade, da população. Que isso, na verdade, é a realidade, né? Você vai fazer um projeto de urbanismo, hoje já foi o tempo, que você simplesmente fazia um tábula rasa, plano Haussmann, né? Pereira Passos, vamos acabar com isso aqui, vamos limpar o Rio de Janeiro, então vamos abrir as avenidas, né? Hoje você não pode, é muito mais complexo, né? Você tem que interagir com todos os agentes da sociedade, da comunidade, tem os agentes políticos, por isso que é até mais difícil você implementar essas intervenções muito grandes, né? Além de outras demandas, né? Mas, enfim, eu estava falando das disciplinas extensionistas, né, que são outras disciplinas que tem no curso, na grade da arquitetura, e que o escritório pode dar um suporte. Por exemplo, eles vão fazer uma disciplina lá de urbanismo, ou mesmo de projeto, ateliê de projeto, vai fazer, extensionista, vai fazer uma atividade, né, vai fazer uma captação de demanda no Rui Sanglar, por exemplo. Então, eles vão lá, conversam com as lideranças. Isso, com as lideranças, com o presidente da associação, marca reunião, esse que é a gente tenta que isso aconteça, né? O professor, nesse caso, ele fomenta isso, ele media, né? Mas os alunos têm que partir para cima e resolver. Não pode o professor Marum, ir lá, conversar e para colher as demandas, entendeu? Então, um curso, né? Uma faculdade para fora também dos muros da faculdade. Então é isso. E como que o escritório fomenta, ajuda? O escritório pega de repente surge uma demanda de um projeto. Os alunos, eles não podem desenvolver o projeto, porque eles não são formados ainda, né? Eles não podem exercer essa profissão, eles estão na parte acadêmica, eles desenvolvem junto com a nossa orientação. Mas se for o caso disso realmente for ser executado por algum motivo, surgiu aqui um provedor, ou tem uma verba, a prefeitura vai fazer, não sei, né? Como o caso que eles fizeram lá, tinha uma escada para fazer, tinha um centro social para fazer. E aí, no caso, o escritório pode fazer, eu como responsável técnico, vou assinar a planta, vou assumir a responsabilidade que for cabível, né? Para poder pôr aquilo para frente, para aquilo andar, entendeu? Então, essa é outra função, né? E isso tudo movimentando os alunos, né? Professor, o curso tem qual tempo, a duração mínima do curso? São 10 períodos ou 8? São 10 períodos. 5 anos. 5 anos, exatamente. Tá. Noturno, né? Noturno, aqui noturno. Noturno, aqui no Campos Friburgo. Aqui no Campos Friburgo. Tem outros campos que tem manhã, outros tarde, turnos, noite, né? tem outros horários. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Agora, voltando mais para... Já estamos chegando perto do final. Para você como ser humano. O senhor é de Friburgo? Como é que foi a sua trajetória? Então, professor Mano, eu nasci em Niterói, não é? Meus pais meu pai é do Rio, minha mãe é de Niterói. Eu nasci em Niterói, mas vim para cá com 3 meses. Meu pai é médico aqui na cidade desse tempo todo e ele veio para cá por uma oportunidade, né, de emprego, profissional. Ele veio aqui e me trouxe 3 meses, né, bebezinho de colo, ainda sendo amamentado.
Então, eu me considero friburguense, imagina. Fui criado aqui desde então. E o senhor fez o ensino médio com o colégio aqui? Eu estudei... então, isso é interessante. Eu estudei no Dom Pedro, não é? Eu estudei no colégio antigo aqui que chamava CAENF. Não sei, o professor não é daqui, se eu não pego essa fase. Não lembro desse. Não, o CAENF acabou logo. Mas ele era um colégio pequeno, assim, mas aí depois eu fui para o Dom Pedro, que era na General Osório, e depois passou ali para o Cordoeira. Acho que até hoje, lá para o professor Jorge, né, de grata lembrança. E depois fui para o Anchieta. Aí fui na quinta série que eu fui para o Anchieta e até terminar. Concluiu. Né? Aí fez a faculdade de arquitetura no Rio. Tive que ir para o Rio, né? Pois é. Aí, era aquela coisa, muitos friburguenses da minha geração tinham mais facilidade, ou enfim, para ir para Niterói. Então, fiquei morando em Niterói nesse período de estudos, né? E fui, aí atravessava a ponte, pegava aqueles ônibus da CTC, era um transtorno. Mas é da vivência, né, professor? Da casca para a gente. Ah, sem dúvida. Como eu aprendi, né? Aprendi nessa... Hoje as lembranças são boas, né? A gente lembra rindo de algumas agruras que a gente passava, né? De entrar no ônibus lotado. Eu lembro que eu saía às vezes por trás. O motorista ficava com pena da gente, tão lotado que ele abria a porta de trás e a gente saía quando chegava em Niterói. Mas, enfim, passa tão rápido, né, professor? Essas coisas... A violência mata um pouco isso, né? Na época a gente andava tranquilo, os motoristas tranquilos. Hoje você não sabe quem é quem mais. É ruim isso pra caramba. É uma pena. E aí você fez a faculdade de arquitetura e ficou pelo Niterói lá? Aí fiquei um tempo lá, já que trabalhava antes de me formar, né? Aí trabalhava lá, trabalhei em alguns escritórios de arquitetura e depois vim para cá, vim para Friburgo e aí estou até hoje, vim em 2000 e pouco, mais ou menos, aí me mudei para cá, constituí família, né? Com minha esposa, tive minha filha, tenho 3 filhos. Que bom. Enfim, estamos aí. E gosta daqui? Ah, não, aqui é muito bom, né? Friburgo, quem conhece fica apaixonado também. O clima é muito bom, essa questão de violência, como aqui é tranquilo, né? Aqui está muito, graças a Deus, né? Não podemos reclamar de nada. Eu vejo esse noticiário da hora do almoço, poucas vezes que eu vejo alguma coisa na hora do almoço, esse noticiário noticiário regional. Telejornal? Puxa vida, é só violência, mas em Friburgo não. É problema de violência em Campos, em Cabo Frio, Araruama, Bom Jesus, feminicídio, botou fogo no cara, só coisa. As crianças, eu tiro as crianças. Falei, não, gente, vamos trocar de canal, as crianças, na hora do almoço. Nunca a sociedade está muito doente, né? Tá doente. Verdade. Friburgo, por acaso, é um cluster aqui, por enquanto, que Deus mantenha, com pouquíssimo problema de violência, graças a Deus. Graças a Deus, que continue assim. Que continue assim. Bom, professor, estamos chegando ao final. Agora é o momento do senhor, olhando para a sua câmera, deixar um recado que o senhor quiser, ou para a comunidade, ou para um futuro aluno, alguma mensagem que o senhor queira passar livre aí para quem nos assiste. Tá bem. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, ao professor Marum e à TV Zoom de poder estar falando algumas palavras aqui com vocês, né? E eu quero reforçar que eu sou suspeito para falar, mas a arquitetura é um curso maravilhoso, né, que entre alegrias e tristezas, né, me formou do jeito que eu sou, né, e sou muito feliz por isso, né, e tenho muito orgulho. Eu acho que o aluno que está aí meio na dúvida, que gosta de desenhar, que gosta dessa parte, né, de arquitetura, de pensar a cidade, principalmente, começar a abrir os olhos para isso, né, deve procurar fazer, porque vale muito a pena, é muito bom. Muito obrigado, professor Marcelo. Obrigado a você de casa. Se sentiu vontade, procura a sala de matrícula, curso de arquitetura da Estácio Friburgo bombando, e você vai ser mais um que vai estar conosco. Um forte abraço a todos e até a próxima semana em mais um Estácio Entrevista. Até lá!